quais os riscos disso, da criança estar carregando muito peso nas costas no dia a dia, doutor? Essa preocupação é importante porque esse excesso de peso na mochila e também a mochila carregada de uma forma errada, ela pode causar tanto deformidades posturais no tronco, na coluna da criança, como também dores musculares, as mais frequentes no trapézio, na região aqui perto do pescoço, que é um grupo muscular bem importante, e também no ombro da criança e na coluna. Então, essas preocupações têm realmente importância porque crianças sofrem com a mochila inadequada. Tem algum tamanho de mochila que é mais recomendado? Como funciona algum tipo de mochila? Porque tem mochila que tem roda, mochila que aí não carrega direto nas costas. Tem algum tipo que é mais recomendado e para alguma determinada faixa de idade? Como regra geral, na escolha da mochila, a mochila ela tem que ter as duas alças, né? Essas alças, pelo menos, ter 4 centímetros de largura, as alças da criança, porque uma alça também muito fina pode machucar a região da criança, do ombro, onde ela carrega. Essa mochila, ela deve suportar o máximo 10% da criança, o peso dessa mochila, não deve exceder a isso. Quando excede muito, pode realmente causar dores na criança. Também a disposição do material escolar, tentando colocar o material escolar mais pesado, mais perto da criança, se tiver divisões. Isso também vai ajudar ao transporte da mochila. E também a forma da alça, né? A alça tem que ser regulável, tem que ser colocada junto ao corpo da criança, porque alças muito largas, a mochila fica jogando para um lado e para o outro, e também pode causar desconforto nessa criança. E a mochila também não deve passar a região do sulco interglúteo, aquela mochila que é muito comprida, alça, e fica perto do glúteo da criança. São esses cuidados que vão ajudar bastante para evitar dores, né, nessa criança em uma volta boa no ano letivo que está se começando. Você falou em limitar a mochila a 10% do peso da criança. Como fazer esse cálculo mais ou menos quando a gente tem livros, tem aí estojo, tem merenda, né? Muitas coisas hoje em dia, até eu não tenho filhos, mas imagino que as crianças devam levar algum outro tipo de equipamento, muitas vezes na mochila. Quem tem condições de um tablet, algo né, dessa espécie, assim, né? Algum equipamento. Como fazer esse cálculo, assim, realmente para montar uma mochila que seja num peso ideal para a criança? Isso muitas vezes é difícil, principalmente no início do ano, que a criança acaba levando muitos livros e leva o livro para a escola e tem que trazer, e fica toda aquela... Um locker, tem algum armário dentro da escola, e nesse armário você deixar os livros que vão ser usados só na escola e não levar tudo de volta para casa, levar para casa, volta para a aula, você poder guardar algum material na escola. Outra forma também, quando isso não é possível, essa mochila tem um peso maior que 10% do peso, daí você pode, como você falou muito bem, ter aquelas mochilas de rodinha, né? E a mochila de rodinha, o importante é ter o cabo que você vai puxar a mochila, ter uma altura desse cabo até principalmente acima da cintura da criança, porque senão se fica muito pequeno esse cabo de puxar a mochila, muitas vezes a criança tem que dobrar a coluna da mesma forma para puxar aquela mochila pesada. Então, são esses cuidados e uma forma de a criança tem que ter essa troca na escola e realmente ver a prioridade, o que leva naquele dia, como que dá para dividir o material durante as aulas, né? Porque não é toda aula, todo dia que tem todas as aulas, todas as matérias. Então, ver se dá para jogar um pouquinho em relação ao que levar a cada dia. E as crianças, elas estão suscetíveis a diversas influências, né? Pegando aqui, por exemplo, na minha época de criança e estudante, muitas vezes a gente quer estar com a mochila nas costas para parecer um estudante já um pouquinho mais maduro, né? Não andar mais com a mochila de rodinhas. Ou muitas vezes a criança se atrai mais pela mochila que tem ali um desenho, uma coisa mais lúdica. Como os pais podem fazer essa conversa para daqui a pouco achar um modelo que seja mais adequado e que possa ajudar nessa questão de saúde dos pequenos? Sim, então, é importante o pai escolher junto com a criança, né? Hoje tem mochilas que mesmo com desenhos, tudo são confortáveis. Primeiro avaliar a alça, se a alça é acolchoada, tem uma largura boa dessa alça, se tem, essa mochila é regulável, como eu falei, as alças da criança consegue regular, e também uma conversa em casa, né? Porque também tem, quanto menor a criança, tem que ter mais cuidado no manejo dessa mochila. Agora, os adolescentes, mais perto do colegial, a influência do peso ou a estrutura da mochila vai influenciar menos essa adolescente, tem mais uma questão, assim como você falou, de amigos, querer ter mais ou menos
o grupo social, tudo que ele anda, mais ou menos a mochila igual, nessa idade vai ter menos relação o tipo da mochila e realmente como você vai carregar o material, porque a coluna desse adolescente já é mais estruturada, já tem uma estrutura maior, já tem mais musculatura, já tem mais um formato muito parecido com o do adulto. Agora, a criança ainda está em fase de amadurecimento, a coluna é muito plástica, quer dizer que é muito flexível, tem muito núcleo de crescimento, e nessa idade, sim, os pais têm que estar junto com a criança na hora de escolher a mochila, porque isso pode realmente atrapalhar a criança em relação a dores, deformidades e outros problemas. Você falou de dor, né? O que fazer se a criança se queixar de dor? Isso é extremamente importante. A dor, vamos colocar assim, criança não sente dor, geralmente não sente dor. Quando sente dor, aquela dor, por exemplo, jogou um dia, fez um esporte, caiu, machucou, ou teve uma dor eventualmente, e a dor passou de uma forma sem fazer muito, sem ter sem usar medicações, sem nenhum tipo de fisioterapia, nada. Agora, aquela dor na criança que não melhora ao longo dos dias, das semanas, essa dor é importante, tem que ser investigada, porque pode estar por trás coisas mais sérias. Então, esse é um sinal de alerta para todos os pais. Criança não sente dor, dor pode acontecer eventualmente, mas a dor é persistente, sempre tem que ser investigada por um especialista. E a criança não se queixou de dor, mas carregou esse sobrepeso na mochila durante um bom tempo. Ela pode ter alguns problemas já na adolescência, de algumas doenças na região da coluna? Doenças assim na coluna é mais difícil, mas pode ter alterações posturais e pode ter dor, assim. Como a coluna da criança, quanto menor a criança, ela é muito flexível, se você força uma situação por muito tempo, pode adquirir, né, desenvolver uma deformidade da coluna por uma má postura por muito tempo. Quer dizer, você está estimulando um crescimento dessa coluna de uma forma não muito saudável. Lógico, a gente tem que pensar também que essa mochila vai ser usada por uma meia hora, uma hora, não vai ser mais que isso durante o dia se você colocar tudo. Então é difícil, mas se a gente pode evitar para proteger essa criança o máximo possível, nós como os pais, a gente quer sempre proteger nossos filhos da melhor forma possível, a mochila é um desses cuidados que os pais têm que ter com a criança na volta às aulas. Bom, só para a gente reforçar aqui, você falou dos tipos de mochila que são mais corretos, e há uma forma correta de utilização, além dessa questão do peso, tem algum modo na regulação das alças, da forma como utilizar esse equipamento? Sim, as alças tem que usá-la o mais perto, bem ajustadinhas perto do corpo da criança, tem que estar acima do glúteo da criança, tem que estar mais nas costas da mochila, mais alta, no dorso da criança, da mochila, não solta. E também, se puder, tem algumas mochilas também que tem uma alça, que também na parte da frente. E a gente usa muito aquelas mochilas de trekking que a gente faz quando a gente vai viajar, faz viagens, aí coloca a mochila que tem um ajuste também na parte da frente, que ajuda a não forçar muito a coluna. Então, esses cuidados são os maiores cuidados. E acolchoamento, assim, ter uma mochila bem acolchoada, principalmente no ombro da criança. Não adianta uma mochila com 10% do peso e ter uma fita fininha aqui no ombro, que também pode machucar a criança, deixar marca e ser dolorida. A gente sabe que tem muitas pessoas que não têm dinheiro para comprar uma mochila muito cara e tudo mais. E como eu disse, né, às vezes a criança tem muito esse apelo do desenho ali, daquela figura que tá ali na frente, acaba recorrendo a um material, muitas vezes no camelô, em algum lugar que não passou por uma inspeção do Inmetro. O que fazer nesses casos, assim, que a gente sabe que a situação financeira das pessoas ela é mais complicada, mas a pessoa muitas vezes ela quer levar em consideração isso, mas acaba tendo que recorrer a produtos que têm uma qualidade não tão, podemos dizer assim, certificada. Sim, eu vejo muitas mochilas que as pessoas usam, não só para os colégios privados, mas colégios públicos também. Eu vejo assim mochilas que, mesmo mochilas de preço baixo, é saber escolher a mochila. Assim. Tem mochilas que tem uma boa qualidade e mesmo você pode comprar numa loja que tem um preço muito baixo, que seja que seja possível os pais adquirirem para essa criança. Eu não vejo assim, eu vejo às vezes mochilas também super caras e lojas caras
não mochilas ruins, assim. Eu acho que é mais, assim, saber selecionar. Não é porque é caro que é melhor, é barato porque é pior. Na verdade, tem coisas boas, tanto caras quanto baratas. É o pai estar junto e saber escolher e pegar essas regrinhas, assim, 4 centímetros a alça, ajustar, se ela tem ajuste, ajustar certinho perto da coluna da criança, respeitar os 10% do peso. Se não respeitar, conversar na escola, que a criança não pode levar tanto material, ver se dá para ter um locker na sala, um armarinho para deixar as coisas. Eu vejo várias crianças que acompanho também, como eu tive muito em hospital público também, não só no AIS, que hoje na minha parte privada, mas toda a minha carreira foi também em hospital público e faculdade. Eu vejo mochilas, tudo de muita qualidade e preço baixo, assim. Eu acho que isso a gente pode encontrar também. Antes da gente terminar, você citou nas escolas, por exemplo, a questão do escaninho ou do armário com locker para poder guardar esses objetos e facilitar um pouco a questão do peso que a criança está carregando. De que outra forma a escola pode também cooperar nesse sentido? A escola ela pode tentar fazer um calendário para essa criança e dividir melhor as aulas, os livros que vão ter naquele dia, e junto com os pais, os pais terem uma tabelinha de quais os dias que vão ter aquela matéria, que tem que levar o livro, e a criança, nesse sentido, fazer mais ou menos um planejamento também, como faz um planejamento de tudo, um planejamento do que levar naquele dia, o que deixar em casa. Eu acho toda essa troca entre a escola, os pais e a criança também, saber o que ela tem que levar ou não, porque muitas vezes a criança, eu vejo até pelo meu filho, meu filho agora é maior, mas assim, às vezes ele queria levar tudo e trazer tudo de volta, né? E às vezes dá para levar só aquilo que é necessário, conversar com o filho, deixa esse caderninho aqui hoje, esse caderno não precisa levar, leva outro. E eu vejo mesmo na prática, meus filhos, quando meus filhos estão grandes agora, mas eles queriam levar tudo, queriam levar o caderno, queriam levar outro, queriam levar cada vez mais coisas. E às vezes muitas dos cadernos que eles levavam, eles não usavam. Então esse planejamento junto com a escola, saber o que tem de realmente levar cada dia, vai ajudar a levar menos material escolar também. Tá certo. Luciano Miller, ortopedista e cirurgião de coluna do Hospital Albert Einstein, falou aqui sobre a volta às aulas. Mochilas podem causar problemas na coluna das crianças, mochilas muito pesadas, né, que são carregadas no dia a dia. Obrigado pela participação aqui no Show da Notícia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Dr. Luciano Miller participando